tarde, pessoal, tudo bem? Muito bom tê-los aqui novamente para mais uma aulão aqui de sociologia, né? Para a gente rever algumas coisas que vocês passaram aí nessas 2 últimas semanas. Bom, nessas 2 últimas semanas, vocês tiveram aí 2 aulas, né? 2 tópicos. Com o professor Leandro, vocês viram um pouquinho sobre a relação entre indivíduo e sociedade e um processo que a gente chama na sociologia de socialização, né? Que é a introdução do indivíduo na sociedade. Com a aula do professor Brian, vocês viram um pouquinho sobre a diferenciação entre natureza e cultura, né? Como que a sociologia enxerga esses 2 conceitos, né? Esses 2 âmbitos. E hoje eu trouxe aqui alguns exercícios para vocês, para a gente revisar um pouco, para a gente dar uma olhada de como isso pode aparecer no Enem, né? Como que esses assuntos podem aparecer na prova que vocês estão se preparando para fazer. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente dar uma olhadinha nessas questões. Vamos lá. Essa primeira questão que eu trouxe para vocês, para a gente ver hoje, ela foi tirada do Enem 2019, tá? Então, vamos ler o texto aqui. A linguagem é uma grande força de socialização, provavelmente a maior que existe. Com isso, não queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio de que a interação social dotada de significado é praticamente impossível sem a linguagem, mas que o mero fato de haver uma fala comum serve como um símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade social entre aqueles que falam aquela língua. Esse trecho foi retirado desse livro aqui, do Sapir, chamado A Linguagem. A pergunta aqui sobre o texto é: o texto destaca o entendimento segundo o qual a linguagem, como elemento do processo de socialização, constitui-se a partir de uma, e aí as nossas alternativas, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é lembrar da importância de vocês identificarem palavras-chave nos textos, né? Não só nos textos, mas também nas questões, para vocês conseguirem enxergar melhor onde está cada conceito, voltar no texto se necessário e facilitar a interpretação do que está sendo mostrado e do que está sendo pedido. Falando sobre as aulas que a gente assistiu essas semanas, vocês viram sobre os agentes de socialização, né? Ou seja, aquelas instituições sociais que fazem a formação do indivíduo para atuar em sociedade, né? Vocês viram que a família é a primeira delas, a gente aprende na nossa família como estar no mundo. A escola também é uma dessas forças, um desses agentes, e a linguagem também, né? Linguagem até relacionada um pouco com a ideia de fato social que vocês viram lá do Durkheim, porque a gente não escolhe, não é mesmo? A gente nasce no Brasil e aprende a falar português, né? Como o professor Brian falou no vídeo dele, se tivéssemos nascido em outro país, a gente falaria outra língua, né? Não é uma escolha, você não nasce e escolhe, agora vou falar o quê, né? E é a partir da língua que a gente consegue se comunicar com os nossos pares, é a partir da língua que a gente se torna um ser social, né? E é isso que o texto está dizendo aqui. O fato de ter uma fala comum, ou seja, da gente conseguir se comunicar através de algo que nós entendemos, né? Que é algo comum para a gente. É o que é um sinal de que a gente existe aqui como sociedade, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Na alternativa a linguagem constituiu-se a partir de uma necessidade de ligação com o transcendente. Veja que o transcendente aqui não chegou nem perto desse texto, né? A gente não está falando de nada que transcende, a gente está falando de coisas, na verdade, extremamente mundanas, né? Não existe aqui a ideia de que algo que transcende a nossa existência, que transcende o nosso mundo. Vamos dar uma olhadinha na alternativa C. Estruturação da racionalidade científica. Também é um conceito que não está sendo dito aqui, né? Racionalidade científica dá a entender que a gente tem alguma escolha, né? Alguma razão que a gente pensa a partir da língua. Não, primeiro a gente tem a língua, depois a gente pensa sobre ela, né? Imposição de caráter econômico também
nada que está sendo dito aqui nesse texto nos remete à ideia de economia, né? De uma troca econômica. E alternativa E, herança de natureza biológica. E aí, lembrando da distinção que o professor Brian fez lá no vídeo dele entre natureza e cultura, né? O fato da gente ter uma língua, né, de a gente ter um aparelho fonético, de a gente conseguir emitir sons, é sim de natureza biológica, né? Isso não quer dizer que a linguagem é biológica. A linguagem, ela está no âmbito do que é cultura. Todas as pessoas do mundo, né, o nosso corpo, ele é preparado para emitir sons. Agora, como esses sons vão ser emitidos, depende da cultura, né? E é por isso que a gente vem aqui, a alternativa correta é a alternativa B, uma relação de interdependência com a cultura. Ou seja, a linguagem é um agente de sociabilização, porque ela está mediando a relação entre indivíduo e sociedade, né? É o jeito com o qual a gente se coloca. E é através da linguagem que a gente se expressa e que a gente consegue interagir socialmente, que a gente consegue exercer o nosso potencial como seres sociais. Se não houvesse uma linguagem comum, a gente não conseguiria viver em sociedade, não é mesmo? Ou seja, a linguagem precisa aqui, tem uma relação de interdependência com a cultura, justamente porque é pela linguagem que a gente consegue exercer a nossa qualidade de seres sociais. A gente consegue comunicar, a gente consegue trocar significados, como está dito ali no texto, né? A interação social dotada de significado, ela é impossível sem a linguagem. Tudo bem? E é por isso que aqui a gente assinala a alternativa correta como a B, porque ela traz a ideia de que a cultura é relacionada aqui com a ideia de linguagem. Tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Achei bem fácil depois que foi explicando. Ótimo. Obrigada, Rayane, pela participação. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma questão aqui? Então tá bom, vamos lá. Vamos passar para a próxima, para a gente ver como que esses tópicos que vocês viram podem cair nas provas do Enem. Essa questão foi retirada do Enem de 2011. Vamos dar uma olhadinha. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. 2 dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. Trecho retirado de um livro chamado A Sociologia, escrito pelo professor Anthony Giddens, né? Vamos ver o que a pergunta está dizendo aqui. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Ou seja, a gente vai tentar escolher uma alternativa que se conecta ali com o que está dito no texto, né? Primeiro comentário aqui, pessoal. A gente está falando aqui de televisão como meio de comunicação, tá? E, como vocês viram, os meios de comunicação no geral, não só a televisão, eles fazem parte do que a gente coloca aí também como agentes de socialização, né? Muitas das questões que a gente tem como sociedade aparecem nos meios de comunicação, né? A gente, quando está assistindo televisão, os programas de televisão que são feitos, os comerciais, todos eles são feitos a partir de pessoas que estão na sociedade, né? Pessoas que têm valores, que têm pensamentos e que, portanto, eles dialogam diretamente com o que a nossa sociedade pensa, não é mesmo? De maneira nenhuma o que aparece na televisão, o que aparece nos meios de comunicação deve ser visto como uma questão natural, como uma questão que existe ali, ele está tentando retratar a realidade. Não, tudo que é produzido tem um valor por trás, não é mesmo? Tudo que é produzido está ali também como meio de se relacionar, de mostrar para a gente como que a gente se relaciona com a sociedade, né?
Então, vamos lá ver os efeitos dos programas de televisão. A televisão, principalmente, a implicação do que os programas de televisão causam para a socialização das crianças, né? Ou seja, as crianças que ficam assistindo televisão são expostas a ideias, a valores, a situações, e essas situações vão fazer parte do que a criança vai dividir com o mundo, né? A televisão tem esse papel na nossa sociedade. Não, como eu disse, não só a televisão, como todos os meios de comunicação, né? Cinema, enfim. E os tópicos aqui que são colocados são justamente o crime e a violência e a natureza das notícias, que a gente pode inferir aqui pelo texto, que não são tão adequadas para crianças, né? Então, crime e violência que são mostrados na televisão impactam o comportamento das crianças, né? Impactam como as crianças se relacionam com a sociedade. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Por que as crianças são mais vulneráveis, né? É isso que a questão está querendo aqui. Porque elas codificam informações transmitidas nos programas infantis por meio da observação. Palavra-chave aqui, programas infantis. O texto não fala de programa infantil, né? Muito pelo contrário. O texto parece, né, dizer que as crianças não assistem só a programas infantis, né? Então, não existe aqui essa ideia de que são os programas infantis que passam essas mensagens para as crianças. Alternativa B. As crianças são mais vulneráveis porque elas adquirem conhecimentos variáveis que incentivam o processo de interação social. Justamente o contrário, né? O que está sendo dito aqui é que o processo de interação social ele está sendo prejudicado, né? Ele tem uma implicação. E quando a gente coloca que é crime e violência, a gente não vê isso como positivo, né? Não tem aqui um sentido de você enxergar essa alternativa como algo positivo, incentiva o processo de interação social. Não, né? Essas implicações do excesso de televisão, elas não são positivas, pelo menos não aqui nesse texto, tá? Vou pular a alternativa C, depois a gente volta para ela. Alternativa D. Observam formas... Então, as crianças são as mais vulneráveis porque elas observam formas de convivência social baseadas na tolerância e no respeito. De novo, né? Quando a gente está dizendo que os dois tópicos mais pesquisados são crime e violência, a gente não está falando de tolerância, muito menos de respeito, né? Justamente o contrário. Alternativa E. Apreendem modelos de sociedade pautados na observância das leis. De novo, é exatamente o contrário, né? Crime já implica algo que não observa a lei. Tudo bem? Então, vamos voltar para a alternativa C, que é a alternativa correta. Interiorizam padrões de comportamento e papéis sociais com menor visão crítica. Por que essa alternativa está correta, pessoal? Porque a gente viu já como as outras estão erradas, né? Isso foi importante. Mas aqui o que está acontecendo? Interiorização de padrão de comportamento. A gente sabe que parte do que os agentes de socialização fazem é justamente mostrar para a gente padrões de comportamento, não é mesmo? Vocês viram lá no vídeo com o professor Leandro que a escola, para além de ensinar os conteúdos, também ensina comportamento para vocês, né? Vocês passam o dia inteiro sentados na escola, por quê? Porque o corpo naturalmente fica melhor sentado? Não, né? Porque existe um comportamento que é esperado de você como pessoa na sociedade. E esse comportamento implica você conseguir regular o seu corpo para ficar sentado ali por várias horas, né? Também porque isso vai ser exigido de você em algum momento, né? As idas ao banheiro, né? Enfim, o controle do corpo é uma coisa que você aprende na escola. Tratar os colegas com respeito, né? Ou seja, esses agentes de socialização são, sim, meios pelos quais a gente aprende a padrões de comportamento, né? E a televisão é um deles. Portanto, é, sim, através da televisão que a gente também interioriza padrões de comportamento. E papéis sociais, ou seja, é justamente o papel do agente de socialização mostrar para a gente o que acontece na sociedade, como que a gente tem que se colocar na sociedade, né?
Com o professor Brian, vocês viram lá a questão da Simone de Beauvoir, que diz que ninguém nasce mulher, a gente se torna mulher. E como que a gente se torna mulher? Observando o que é mulher na nossa sociedade, né? A gente, mulher, e os homens também, eles apreendem um papel social pela observação do que está ao redor, né? Primeiro na família, na escola, nos meios de comunicação. E aqui com menor visão crítica, justamente porque são crianças, né? E as coisas, como aparecem na televisão, aparecem com certa naturalização, que foi o que eu comecei dizendo, né? Os programas de televisão, a gente normalmente não questiona, não pensa sobre eles, não pensa qual realidade que eles estão passando, quais os assuntos, como eles foram construídos, né? Propagandas, por exemplo, de produtos de limpeza, de coisas relacionadas à casa, são sempre com mulheres, né? Isso quer dizer que o papel social da mulher na nossa sociedade está relacionado com a manutenção do lar, né? Isso tem mudado, tem se questionado, mas é um exemplo de como que a gente está vendo isso, né? Ou quando aparece famílias, são famílias de um certo tipo, né? Que faz a gente enxergar que esse tipo de família que é o normal, tudo bem? Ou seja, através desses programas de televisão, as crianças interiorizam esses padrões de comportamento e papéis sociais. Tudo bem? Tudo Alguns bem, conceitos sim. aqui. Desculpa. Não, desculpa eu só ia falar que aqui eu deixo um espaço para os conceitos, né? E aí justamente a televisão como agente de socialização. Pode falar, Rayane, desculpa. Professora, não só a escola, mas outros locais também podem ser considerados agentes de socialização? Que locais, por exemplo? Com os amigos, com pessoas, vizinhos, assim, poderia ser também? Mais ou menos, porque é o seguinte, esses agentes de socialização são os lugares que nos oferecem os modelos para a gente se relacionar. Então, por exemplo, como que você sabe se relacionar com seus amigos? Justamente porque a sua família te ensinou, a sua família passou valores para você, né? Primeiro, a gente aprende a falar, né? Como eu disse, a língua é um fator de socialização. Você aprende a falar uma certa língua, você aprende que com algumas pessoas você pode falar de um jeito, com outras pessoas tem que falar de outro, né? Isso a família te ensina, isso a escola ensina, né? Você não pode se dirigir ao professor do mesmo jeito que você dirige aos seus colegas, né? Porque a escola ensina isso para você, seja pela punição, né? Ou seja pelo modelo, mas a gente aprende, né? E aí quando você vai conversar com seus colegas, quando você vai estar ali com seus amigos, é isso que você aplica, vamos dizer assim, né? Você sabe que você pode falar com ele de uma certa maneira, os assuntos que você escolhe para falar, né? Eles vêm muitas vezes desses agentes de socialização, então de repente vocês estão assistindo algum programa de televisão e aí vocês resolvem falar sobre esse assunto, você lembra de alguma coisa que você aprendeu na escola, então os agentes, eles são essas instituições sociais que a gente chama, né? Que são esses lugares que nos ensinam a se comportar em sociedade. O que você traz, por exemplo, saindo com seus colegas, é socialização no sentido comum, que é você estar exercendo o seu ser social, né? Você está se relacionando com as pessoas. É diferente, para a sociologia, a ideia de socialização, que são as instituições que te ensinam isso, né? Para que você possa conviver com seus amigos, para que você possa conviver com seus vizinhos, para que você possa se inserir na sociedade, né? Então, é mais aqui a socialização, no sentido sociológico, ela é mais aquele processo de aprendizagem, né? De como é que a gente tem que se portar no mundo, como a gente se relaciona com as pessoas. Porque a gente não nasce sabendo isso, né? Como o professor Brian falou no vídeo dele, a gente não nasce sabendo nada, né? E é cultural também, né? De repente, em alguma outra sociedade, tudo bem. Por exemplo, quando vocês encontram os amigos de vocês, em momentos não pandêmicos, é muito comum dos meninos darem as mãos, a gente se beija, né, no rosto, isso é muito comum pra gente. Isso não é regra, né? Em outras sociedades, por exemplo, jamais que um rapaz pode beijar uma moça no rosto, né? E aí o que acontece? Como que você vai aprender que isso se faz?
É observando a sua família, observando, você vê filmes, você vê novelas, você vê, enfim, uma série de cenas cotidianas que trazem para você a ideia do que você tem que fazer como ser social. Tudo bem? Então, existe essa diferença. A instituição, os agentes de socialização, são aqueles que te ensinam esses padrões de comportamento. E a socialização é o que você vai fazer, né? Aquele momento que você está socializando com as pessoas. São duas ideias diferentes. Deu para entender? Deu sim, professora. Eu ainda estava bastante em dúvida nas diferenças das duas. Obrigada. Nada. Professora, Diga. então agente de socialização seria mais pai, mãe, professor, casa e escola? Não exatamente o pai e a mãe, mas a família. Sim, a família que é a primeira instituição social que você conhece. Né? Você nasce ali na sua família e, portanto, você aprende uma série de coisas. E a escola é o segundo, né? Por isso que a escola é tão importante, não só para os conteúdos, mas também para os comportamentos, né? Comunicação em raça. Desculpa, pode falar, Mariane. Mas os agentes de socialização seriam só esses dois ou tem outros também? Não, tem mais. Por exemplo, os meios de comunicação, né, que a gente aprende alguns comportamentos. Religião é uma instituição social. A gente aprende, ensina a gente a muitas coisas, né? Outro exemplo de instituição social, prisões, hospitais, né? São instituições que levam a gente a aprender certos comportamentos, que levam a gente a entender algumas coisas que a gente precisa para viver em sociedade, né? O que é a prisão, por exemplo, a gente sabe que se a gente cometer um crime, a gente vai ser punido, né? E então tem alguns deles, né? São todas essas instituições que nos ensinam a agir em sociedade, nos ensinam a viver em sociedade. Tudo bem? Então vamos lá. A última questão que eu trouxe aqui, pessoal. Enem 2019. Então vamos dar uma olhadinha. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde. Um corpo estigmatizado pelo desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wen, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Frequentemente, os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. Um trecho adaptado aqui de um artigo numa revista, chamado Um Peso na Alma, o Corpo Gordo e a Mídia. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica, ou seja, a pergunta quer saber qual é a natureza dessa crítica que está sendo feita no texto. Tudo bem? Primeiro, vamos voltar para as questões aqui de palavras-chave, que são essas que eu deixei destacada, e como que isso se relaciona com os conteúdos que vocês viram essas 2 semanas, né? A gente está falando de corpo magro como corpo ideal e o corpo gordo como um corpo doente, né? O que isso tem a ver com o que a gente viu essas semanas, né? O corpo, ele é um corpo biológico, a gente sabe disso, né? É natural que todos nós tenhamos corpo. E sim, a gente quer um corpo saudável, né? Porque a gente quer se manter vivo. E para se manter vivo, a gente precisa ser saudável. Só que isso é natural. Agora, o que é cultural? O que é um corpo saudável? Né? Isso é cultural por quê? Porque existe a construção de um estereótipo que é o corpo ideal. O que é ideal para a gente? É o padrão, é o normal, né? E tudo que foge desse padrão, desse normal, ele entra no desvio, ele entra na estigmatização, ele entra no preconceito, por exemplo, também, né? Então, o que o texto está dizendo tem tudo a ver com aquela ideia que vocês viram lá no vídeo de natureza e cultura, né? É natural que a gente tenha um corpo, é natural que a gente queira manter esse corpo saudável, porque isso faz parte da nossa vida. A gente precisa viver e a gente precisa viver de maneira saudável. Agora, como esse corpo tem que ser, é definido por culturas, né? E a nossa cultura
coloca a relação entre saúde e magreza, que não é uma relação natural, ela é socialmente construída. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui. Essa crítica, ela está fazendo o quê, então? Ela está difundindo estéticas antigas. Ela está fazendo uma difusão das estéticas antigas. Não, né? Porque essa estética antiga, isso está relacionado ao começo ali, ó, em nenhuma outra época o corpo, né? Mas ela não está dizendo que isso não acontecia antes, ou ela não está trazendo o que acontecia antes aqui para a discussão. Então, a gente não pode falar que essa crítica está difundindo uma estética antiga, porque ela não está falando sobre isso, ela está discutindo uma estética atual e falando qual é o problema dela. Exaltação das crendices populares. Também não, né? Aqui, uma crendice popular é um jeito muito ruim de se referir ao que está acontecendo aqui, né? Não é uma crendice popular, é um comportamento social muito aceito, né? Que a crítica não está exaltando, muito pelo contrário. Propagação das conclusões científicas. Também não, porque essas conclusões, elas não são científicas, né? Ele, inclusive, cita uma escritora aqui para dizer algo, então não é científico, é muito mais um artigo de opinião, pelo menos no que está apresentado aqui para a gente. E ele também não está propagando essas ideias, essa crítica não diz respeito a isso. Reiteração dos discursos hegemônicos. A crítica não está dizendo isso, né? A crítica não está reiterando o discurso hegemônico. A crítica está questionando o discurso hegemônico. O discurso hegemônico, para quem não entende, é justamente o discurso padrão. Hegemônico é aquele que tem mais força. E aqui, o discurso hegemônico, segundo aqui o nosso trecho, é justamente ligar o corpo magro ao corpo ideal. Então, ele não está reiterando, ele está contestando isso, né? Ele está questionando isso. Portanto, a gente chega na alternativa correta, que é a alternativa E, que é essa crítica contesta os estereótipos consolidados. O estereótipo de que a gente precisa ser magro para ser saudável, né? Que não é um estereótipo, não é uma verdade natural, mas sim uma ideia socialmente construída. Tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Ótimo. Então, vocês viram aqui que são 3 perguntas bem diferentes, né? A gente começa com uma falando sobre linguagem, a segunda fala sobre televisão e essa terceira sobre o corpo, ou seja, tem várias maneiras pelas quais vocês vão encontrar esses assuntos da semana de hoje, da semana de hoje não, desculpa, da aula de hoje, no Enem, tudo bem? Mostrando para vocês que é importante sempre, volto lá naquilo que eu tenho insistido nos nossos encontros, de vocês tentarem estabelecer alguns conceitos que vocês podem se lembrar na hora da prova, né? Menos decorar o que está sendo dito em cada vídeo e tentar procurar essas palavras ali na alternativa, mas lidar com diversos tipos de questões que possam aparecer aí na prova de vocês. Tudo bem? Tudo bem, sim, professora. Obrigado pelas dicas e pela paciência hoje para estar ensinando a gente. Imagina, paciência é o que a gente precisa para aprender, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, que vocês estejam aí estabelecendo a rotina de estudos, conseguindo entender tudo. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tudo bem, professora? Obrigada pela aula. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.